Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós estamos dando sequência ao estudo das bem-aventuranças. Louvamos a Deus pela bênção que temos de poder livremente abrir as Escrituras em um culto público. Que privilégio nós temos. Graças a Deus por isso. Mateus, capítulo 5, sétima bem-aventurança. Estamos caminhando nessa série de mensagens, 2 montes, uma mensagem. Pela manhã, nós temos estudado os 10 mandamentos, pela noite, as 8 bem-aventuranças. Quero convidá-los a que se coloquem de pé, por favor. Vamos ler juntos. Desde o versículo 1 do capítulo 5, desde o versículo 1 até o versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura, irmãos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ler juntos o versículo 9? Todos juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus bendito, louvamos o teu nome e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida nesta noite. Ministra a tua palavra no nosso coração, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o teu nome por este tamanho privilégio. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, alguns anos atrás, nós estávamos em uma viagem missionária na Marrocos. E nós tivemos o privilégio de conhecer um pastor que eu já tinha lido sobre ele, um pastor que era perseguido, que um sheik lá tinha oferecido $400 mil pela sua cabeça. Se alguém matasse, entregasse a cabeça, dinheiro na mão. Por quê? Porque ele havia recebido o evangelho no seu coração, se converteu, foi convertido pelo Espírito Santo e abandonou tudo, o islamismo, tudo assim, para a glória de Deus. Eu não vou citar o nome dele aqui. Eu não citei não, né? Então tá bom. Porque às vezes eu sou traído pela minha memória. E foi um momento assim, parecia que, para mim, como se eu estivesse no céu. Nós conhecemos aquele irmão, nós fomos para uma cafeteria, ele estava lá, nós combinamos cada passo, cada detalhe. Ele ia pedir a conta, pagar o café, ia sair para a praia, nós íamos nos levantar, a equipe do Brasil, time de futebol, e depois nós íamos nos encontrar com ele na praia. Chegamos naquela praia, aquele irmão olhava para nós assim, com uma alegria singular. Ele nunca tinha visto tantos cristãos juntos, ao mesmo tempo. Ele chorava de alegria. E aí eu comecei a pensar em tantas coisas que a gente tem, que a gente às vezes nem dá valor. Liberdade religiosa. E cheguei um momento, eu já contei isso para vocês, mas tem uma parte dessa história que eu não tinha contado, que tem a ver com o que nós vamos meditar hoje. Nós saímos daquele encontro com aquele homem que foi maravilhoso, foi um tempo de muita reflexão pastoral. Para mim, Deus falou muito ao meu coração. E depois saímos da fronteira de Marrocos para a Espanha. E ali na fronteira,
nós vimos um homem espancando uma mulher, a sua esposa. E nós estávamos andando no corredorzinho, que era todo fechado. Nós éramos uns 15. Meus irmãos, vocês não viram os pitbull, viu? Olha, se não tivesse aquela cerca ali. E o pastor espanhol, ele gritava para aquele homem, covarde, covarde, para aquele cara que estava batendo na esposa. E a polícia estava lá, sim, porque é cultural. E todos os homens olhando para nós, porque nós estávamos reagindo. Foi uma das sensações assim mais duras do meu coração, aquela injustiça. E nós saímos dali, ninguém falava nada, passamos para o lado da Espanha, com aquela dor no coração. E depois nós estávamos pensando, Deus nos trouxe aqui para pregar o evangelho para essas pessoas e nós estamos querendo matá-los. Estou exagerando, obviamente. Mas como nós reagimos diante de situações como essas, que fogem, que escapam ao nosso controle? Nós acabamos de ler um texto que diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas como é que fica essa relação? O pacificador, ele é passivo? Hoje nós vamos estudar a revelação de Deus sobre essa situação e depois eu termino a história, tá? A gente vive num tempo de redes sociais, por isso que a odiosidade ela é tão comum. As redes sociais às vezes premiam os conflitos. A política se alimenta da polarização e até dentro das famílias, inclusive das igrejas. A paz, às vezes, parece cada vez mais rara. Nesse cenário, lá onde Jesus sobe o monte, ele fala com seus discípulos, ele está investindo na vida dos discípulos, ele está formando uma família na terra. Jesus sobe ao monte e pronuncia algo completamente contracultural, e eu não canso de repetir isso aqui, porque os valores do reino de Deus são contraculturais. É invertida a pirâmide. É um reino de cabeça para baixo. É radical. E a gente não precisa ter medo disso. O reino de Deus é radical. A Bíblia é radical. Porque a transformação que o Evangelho faz na nossa vida é radical. Muda tudo, de dentro para fora. É nesse cenário que Jesus se levanta e diz, bem-aventurados os pacificadores. Mas Jesus não diz os passivos. Jesus não diz os omissos. Não os que fogem do conflito por covardia, mas os que ativamente trabalham para construir pontes onde outros constroem muros. E a promessa é surpreendente. Esses serão chamados filhos de Deus. Existe, por detrás dessa palavra pacificador, está a palavra paz. E a palavra paz nas Escrituras significa shalom. E o shalom para o contexto bíblico, para o judeu, é muito mais do que a ausência de conflitos. Tem a ver com a nossa harmonia uns com os outros, com a criação e, sobretudo, com o Criador. É tudo em perfeita ordem. O que o pecado fez? Desestabilizou tudo isso. Inverteu tudo. E nós passamos a enfrentar, no mundo caído, um caos e uma desordem. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele redime e ele está colocando e restaurando todas as coisas e as está colocando em ordem. Então, esse conceito de shalom que nós vemos, que nós ouvimos muitas vezes, significa inteireza, florescimento, relacionamentos restaurados, harmonia entre o homem e Deus, entre o homem e o próximo, entre o homem e a criação. O shalom bíblico é a condição da nova criação que foi inaugurada em Cristo. E os pacificadores são aqueles que antecipam
neste mundo quebrado, a realidade que será futura. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se você pegar a palavra pacificadores, de maneira literal, significa os fazedores de paz, os construtores de paz. Jesus está dizendo, bem-aventurados os fazedores de paz, porque eles são os filhos de Deus. Para que não fique nenhuma dúvida, o Senhor está relembrando o ministério que Ele nos deu. Então hoje nós vamos meditar sobre isso. Os fazedores de paz. Quem são os fazedores de paz? Em primeiro lugar, os fazedores de paz são os que foram objetos da paz com Deus. Aqueles que receberam a paz. Aqueles que estavam em rebelião contra Deus. Aqueles que estavam em guerra contra Deus. A sua história, a minha história, ela está narrada. Eu vou ler para você, tá? Vou te relembrar isso. Eu creio que a maioria de nós já sabe disso. Mas lá, em Efésios, capítulo 2, nossa história é contada. E ela diz assim, Efésios, capítulo 2, desde o versículo, a partir do versículo 1, diz assim, e ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, quantas vezes eu li esse texto e falei, isso aqui é a minha vida sendo contada. E quantas vezes eu chego aqui no versículo 4, tem umas conjunções que são transformadoras, quebrantadoras. Conta a história que nós éramos assim, mas olha o que diz o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa é a nossa história. Nós fomos redimidos. Nós somos os fazedores de paz, porque nós alcançamos a paz. Nós não estamos mais em rebelião contra Deus, porque Cristo atravessou da glória a este mundo, da santidade ao pecado. Ele ocupou a cruz no nosso lugar e Ele é o que fez a paz na nossa vida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós fomos alcançados, fomos objetos dessa paz. E agora nós somos chamados para ser promotores dessa paz. Irmãos, ninguém pode dar o que não tem. Nós não podemos ser artesãos da paz, se não há paz no nosso coração. O pacificador não nasce da boa vontade humana. Ele nasce do Calvário, da graça divina. Paulo escreve, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e esta é a paz fundamental, vertical, forjada no sangue do Filho. Ele diz lá, o mesmo Paulo, em Colossenses capítulo 20, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Hoje eu tenho paz com Deus. Hoje eu posso orar a Deus. Hoje eu posso me colocar diante de Deus. Hoje eu já não sou mais filho da ira. Eu sou filho de Deus. Eu me apresento diante de Deus com meu coração em paz. Nós cantamos essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque as circunstâncias ao redor estão bem, mas é por quem eu sou. Eu sou filho da luz, eu sou filho de Deus, Ele me escolheu, Ele me redimiu, Ele veio me salvar, e isso está em toda a Bíblia. Eu fico impressionado com Êxodo capítulo 3, diz assim, Deus desce, está lá na sarça, Moisés chega, o Senhor diz, tira as sandálias, porque o local que estás é terra santa, e Deus fala, Moisés, o chama pelo nome, porque Deus sabe todas as coisas, e diz, eu vi a aflição do meu povo, e desci a fim de livrá-los. Foi isso que Deus fez em Cristo. Ele trouxe paz sobre o nosso coração. E essa paz começa com a consciência reconciliada com Deus. E essa paz é o fundamento sobre a qual todas as outras paz se constrói. Então,
Só faz paz aqueles que foram alcançados pela paz de Cristo. Ele é o príncipe da paz. Ele conquistou a paz. Nós já não estamos mais em guerra contra Deus. Mas, irmão, como está o seu coração diante desse chamado de Deus? Bem-aventurados, que vida boa, que alegria, que felicidade. São os pacificadores, porque eles são os filhos de Deus. Eles serão chamados filhos de Deus. Eles serão identificados como filhos de Deus. E você que está nos escutando, ou aqui, ou pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, examine o seu coração se você conhece essa paz. Se essa paz já transformou o seu coração. Essa paz não é a paz das circunstâncias, mas é a paz da consciência diante de Deus. O fazedor de paz nasce na regeneração, na transformação, na salvação. Então, o fazedor de paz é aquele que foi justificado mediante a fé em Cristo. Isso não vem dele. É obra divina. É obra santa, obra da graça de Deus. Portanto, se você é um crente verdadeiro, se a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, está na sua mente e no seu coração, se você é verdadeiramente um filho de Deus, se o evangelho já alcançou o seu coração, essa palavra é para você. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então é para você essa palavra. Primeiro, ensino que esse texto nos traz. Os fazedores da paz. Os fazedores da paz são aqueles que foram objetos dessa paz, da paz de Cristo. Mas os fazedores da paz são instrumentos da paz de Cristo. Eles não só recebem, eles não só são objetos dessa paz, eles são promotores dessa paz. Eles são fazedores de pontes. Eles são aqueles que estão num lugar que de repente olha para o impulsivo, para o afoito, para o que quer brigar, e olha para o passivo, aquele que não toma decisão, e ele se coloca no meio, e ele chama os dois, ele controla o impulsivo, e ele chama a responsabilidade, o passivo, para o mesmo lugar, para um ponto de encontro. Ele é responsável, é um instrumento nas mãos de Deus para gerar paz. Porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. O Senhor disse que essa terra seria abençoada por causa da vida dos crentes. Porque nós somos promotores das boas novas. Ah, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. São os pés que anunciam a paz de Cristo. A paz que o homem tanto procura e que somente encontrará em Cristo. Jesus não diz, bem-aventurados os que amam a paz, ou os que desejam a paz. Ele usa uma expressão que lá no original grego significa fazedores, construtores, artesãos da paz. E está no particípio ativo. Esse tempo verbal significa que existe um movimento, que existe um trabalho, que estes pacificadores são os que estão construindo, pela graça de Deus, um reino de paz. E que recebeu a autoridade da parte de Deus para fazer. Como que você é conhecido no seu ambiente de trabalho? No seu lar? Como que os seus filhos veem você? Lá no colégio, lá na universidade, que testemunho nós deixamos? Nosso caráter. Lembra da relação que existe entre as bem-aventuranças? Os mansos são os promotores da paz. São os instrumentos da paz. O que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 18? Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, se depender de mim, porque às vezes não depende.
Só que o apóstolo Paulo diz que nós devemos esgotar todos os recursos que estão à nossa disposição para que haja paz entre todos. O João Calvino ele escreve assim, comentando sobre esse texto: Cristo não chama de pacificadores, preste atenção, aqueles que em tudo concordam com os outros de modo servil, mas aqueles que, estando eles mesmos reconciliados com Deus, trabalham para reconciliar os que estão em desacordo. A gente precisa, nós não podemos sair daqui com o entendimento que o pacificador é o passivo. Vou dar um exemplo. Arão. Moisés subiu ao monte. Está lá Deus falando com ele. O povo se corrompe aqui. E o povo está inquieto. Um movimento chega até Arão e diz: Arão, nós precisamos de um Deus. Porque esse Moisés subiu e não desce. E o povo estava ali. E o que o Arão faz? Um bezerro de ouro. Acalma o povo. Pacifica os ânimos. Mas desagrada a Deus. Não é disso que o texto está falando. Os instrumentos de paz são aqueles que atuam em graça, mas também em verdade. Que não ultrapassam o limite dos pecados. Que confrontam. Que diz aquilo que nós precisamos ouvir. Que são luz do Senhor. Que maneja bem a palavra da verdade. Que expõe áreas da nossa vida ao Evangelho. Por isso que nós precisamos de homens e mulheres que conheçam as Escrituras. Deus nos dá o dom da ciência, do conhecimento da palavra, para enfrentar situações escuras, e que muitas vezes parece que não há saída, mas o Evangelho traça e mostra o caminho. Às vezes nós estamos tentando resolver coisas assim, de maneira tão absurda, que a gente vai para lá, vem para cá e não encontra a solução, e a gente esqueceu de orar, de meditar na palavra. Queremos resolver tudo com as nossas próprias mãos. E de repente o Espírito Santo vem sobre o nosso coração. E a gente faz um movimento, dobra o joelho, clama, olha para a Bíblia, e aqueles nós se desfazem. Assim. Deus mostra um caminho, mesmo onde parece não haver um. Quando nós nos aproximamos de Deus. E homens e mulheres que andam perto de Deus, refletem o caráter de Deus. Em todas as suas relações. Por isso, promover a paz é uma tarefa, é uma missão que o Senhor entrega aos seus filhos. E Ele deixa isso muito claro. Agora, promover a paz é uma tarefa que raramente é reconhecida. Quem se atreve a impedir uma briga costuma receber golpes dos dois lados. Não é verdade? Fica mal com todo mundo. É por isso que a nossa identidade tem que estar no Evangelho. Não naquilo que as pessoas vão pensar. A gente precisa orar para que Deus nos livre de querer agradar os homens e as pessoas. Temos que viver para agradar a Deus. E às vezes a gente entra mesmo, uns balai de gato aí, para reconciliar pessoas. Mas é importante. E nós devemos ir na força e no poder do Espírito Santo. E nós podemos ser bênção na vida de pessoas, nós podemos reconciliar pessoas, e o Senhor diz que essa reconciliação pode ser uma bênção para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro o Senhor diz isso. Nós não podemos ser passivos, irmãos, quanto a isso. É um serviço excelente. E devemos estar dispostos generosamente a prestá-lo, porque é o nosso dever. Às vezes a gente foge disso porque dá trabalho demais. Reconciliar a gente dá trabalho demais. Cada um, às vezes você olha, aqui houve um irmão aqui, houve outro irmão ali, os dois estão certos em várias coisas, mas também estão errados. Então, a sua vida, você vai ser um instrumento de dizer: irmão, dá um passo para cá. Irmã, dá um passinho para cá. Olha aí, vocês já estão mais próximos. Vamos olhar aqui, vamos resolver isso. Vamos olhar para a Bíblia. Nós precisamos ser instrumentos de mediação, de resolução de conflitos. E Deus deu para nós essa autoridade. Quero trazer alguns exemplos aqui para nossa memória. Abraão, um dos primeiros exemplos, quando houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, por causa da quantidade de gado, as ovelhas começaram a se misturar. O Abraão chamou Ló e ele tinha a preeminência, ele podia escolher, mas ele faz: escolhe você, para onde você quer ir. Ele abre mão do seu direito. Ser pacificador muitas vezes é abrir mão do direito.
é sofrer o dano do evangelho, é muitas vezes tragar coisas. Eu não estou preocupado, preste atenção, em ter a razão, porque isso passa a ser uma idolatria. Eu vou morrer, mas eu tenho a razão. Muitas vezes nós fazemos isso. E o orgulho é quebrado quando a gente se humilha. Eu não preciso ter razão. Quero que Deus se agrade do meu coração. E o Abrão, ele faz isso. Ele preferiu a paz ao conflito. José é outro exemplo. Extraordinário, depois de tudo que seus irmãos lhe fizeram, tinha sido vendido como escravo, traído, esquecido. Ele tinha um poder, a oportunidade de se vingar, mas ele escolheu o quê? A reconciliação. Vocês fizeram mal contra mim. Vocês fizeram. Ele olhou para o passado com perdão. E diz o texto que ele consolou o coração dos seus irmãos. Ele olhou para o presente como uma oportunidade de ser um promotor da paz. Não vos preocupeis. Não tenham medo, não se preocupem. Vocês fizeram mal contra mim, doeu. Mas Deus transformou o mal em bem. Às vezes a gente fica preso lá no passado. E Deus está nos chamando para limpar tudo isso. Neemias, um dos princípios de Neemias que às vezes a gente esquece. Neemias vai lá, olha para Jerusalém, os muros estão derrubados, ele precisa fazer um planejamento, ele precisa reconstruir os muros, e a primeira coisa que ele faz é chamar o povo para limpar os escombros, o lixo. Não existe reconstrução se a gente não fizer uma limpeza no coração. Reconstruir sem fazer uma faxina, a sujeira vai ficar lá embaixo e vai impedir relacionamentos renovados. Barnabé, como eu oro para que Deus levante Barnabés no nosso meio, chamado de filho da consolação. Foi ele quem mediou a aceitação de Paulo lá no colégio apostólico em Jerusalém. Quando todos desconfiavam de Paulo. Barnabé pegou na mão de Paulo, levou ele para o seio da igreja e diz: eu creio na obra que Deus fez na vida deste homem. E trouxe ele para o meio. Depois ele foi esquecido, foi levado lá para sua terra, foi para o deserto da Arábia, e Barnabé vai atrás dele, e o traz depois para a igreja de Antioquia. E depois esse mesmo Barnabé vai enfrentar Paulo, quando Paulo não teve paciência com Marcos. Imagina Barnabé falando assim: você esqueceu? Quando ninguém queria você? Já esqueceu? Depois Paulo reconhece que ele estava errado. Trazei-me a Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Barnabé. O pacificador, ele vai atrás, ele busca, ele segue o afastado, ele é o instrumento de Deus na vida das pessoas. Eu conheço muitos irmãos que têm sido bênção nessa área e têm glorificado a Deus dessa maneira. No relacionamento interpessoal, significa confrontar muitas vezes as pessoas com verdade, mas também com misericórdia. Com as duas coisas. Nós não podemos deixar que o ressentimento crie raízes. Por isso nós devemos buscar reconciliação antes de buscar ter razão. Irmãos, temos que lembrar que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Palavra de Deus. Foi um ministério que Deus nos deu. Foi uma missão que Deus nos deu. Nós somos construtores da paz. Martinho Lutero, ele fala que essa paz que nós estamos construindo pela graça de Deus, ela não é a qualquer custo. Ela não é em detrimento ao evangelho, à verdade. Nunca e jamais. Ele diz assim: a paz que se compra ao preço da verdade não é paz,
mais apostasia. Francis Schaeffer, por sua vez, diz o seguinte: defender a verdade sem amor é outra forma de trair o evangelho. E as escrituras, sobretudo, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As duas coisas, a paz com todos e a santificação, essas coisas estão juntas. Não é só uma parte, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque quem são os filhos de Deus? Os pacificadores. Quem disse isso, pastor? Jesus. Onde? Em Mateus, capítulo 5, versículo 9, está aqui. Bavinck, ele diz que a paz cristã não é a ausência de tensão, mas a presença da ordem restaurada segundo a vontade de Deus. Nós vamos enfrentar dificuldades, tensões, pecados. A paz, ela vai ser ameaçada. A igreja, ela vai ser atacada. As famílias vão ser atacadas. Mas o ministério pacificador é o ministério da unidade. Da unidade. Existe um preço que nós pagamos para que a igreja seja unida. Nós precisamos dos pacificadores, dos que confrontam, que dizem, deixa de bobeira, olha para a cruz. Por que você está pensando nisso ainda? Olha para frente, olha, perdoa, vamos lá. Que confronta, que chama, mas também que acolhe, que ama, que cuida. A empatia. Por isso que Jesus é tão perfeito, né? Diz a encarnação, João diz que ele veio, ele é unigênito de Deus, porque ele veio manifestar a graça e a verdade. As duas coisas juntas. Verdade com graça, graça com verdade. Mas os fazedores de paz, por último, são os filhos de Deus. São os filhos de Deus. É uma promessa soberana e gloriosa. Eles serão chamados filhos de Deus. Então nós estamos falando sobre os fazedores de paz. Em primeiro lugar, os fazedores de paz são aqueles que foram objetos da paz de Cristo. Os fazedores de paz receberam a paz, agora são instrumentos dessa paz, usados por Deus. Usando a linguagem de Paul Tripp, ele diz que nós somos instrumentos nas mãos do Redentor. E por fim, esse texto nos ensina que os fazedores de paz, eles são identificados como filhos de Deus. Os fazedores de paz são os filhos de Deus. Eles são identificados pelo próprio Deus. É Deus que está falando isso, não é a igreja. Não são os líderes. O próprio Deus. A palavra de Deus diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor que produz paz é a evidência do novo nascimento. Quais frutos nós deixamos por onde nós passamos? Quais são os frutos dignos de arrependimento? O Sproul diz assim, a santidade não é o caminho para a filiação, é o fruto dela. Eu sou filho de Deus, não porque eu estou buscando a santificação, mas eu estou buscando a santificação porque eu já sou filho de Deus. O Senhor já me alcançou. São os frutos. E os filhos de Deus agem como o seu pai. Agem como seus pais, seu pai. Qual que é a nossa paternidade? A paternidade perfeita que nós temos? O nosso Deus. O Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. Nós somos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Eu já disse aqui, nós temos que trabalhar para educar os nossos filhos, para que eles sejam mais parecidos a Jesus do que a nós. Mas nós devemos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, quando nós pensamos que o próprio Jesus diz que os filhos de Deus, eles são conhecidos e reconhecidos neste mundo caído como os pacificadores, isso aqui é para mim. Esse é um chamado de Deus para a minha vida. O Dr. David Martin Lloyd Jones diz assim, os filhos se parecem com seu pai. Deus é o Deus da paz. Portanto, aqueles que fazem a paz demonstram que são os seus filhos. Quando diz serão chamados,
não implica que outros os reconhecerão como filhos de Deus. Indica que Deus os declara assim. É uma confirmação pública e escatológica do que já é verdade na regeneração. O pacificador, portanto, não faz paz para merecer a filiação, mas faz paz porque já é filho. E filho se parece com o pai. Qual é o caráter do pai? Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, 19. O pai é o grande pacificador. O filho é o Sar Shalom, o príncipe da paz. O Sar Shalom, o príncipe da paz. O Espírito produz como fruto amor, alegria e paz. A Trindade toda atua na nossa vida para manifestar paz. E nós refletimos essa paz, porque somos filhos de Deus. A paz escatológica já irrompeu na história com a vinda de Cristo. Os filhos de Deus são aqueles nos quais essa paz já habita e pelos quais ela já se propaga através da nossa vida. Nós somos e devemos ser promotores da paz. Eu conheço muitas famílias que adotaram crianças. E o tempo vai passando, essas crianças começam a imitar os gestos, os tons e os valores dos pais adotivos. Não porque precisa merecer adoção, eles já foram adotados. Mas porque eles já pertencem àquela família. Assim é o filho de Deus. Tem que ser parecido ao seu pai. E o nosso Deus é o Deus da paz. Portanto, nós também somos chamados a ser os pacificadores. O próprio Jesus Cristo é o pacificador supremo. Paulo diz em Efésios 2,14 que ele é a nossa paz. Tendo derrubado o muro de inimizade entre judeus e gentios, entre Deus e os homens, toda a obra da cruz é um ato de pacificação. Irmãos, concluindo, o Shalom de Deus não é uma utopia. É a realidade do reino que já veio em Cristo, mas ainda virá em plenitude. Os pacificadores são aqueles que já foram alcançados por essa paz, que trabalham ativamente neste mundo por essa paz e que carregam o nome de seu pai como identidade e destino. No mundo que fabrica guerras, a igreja é chamada a fabricar paz. Não com ingenuidade, mas com o evangelho. Não como neutros, mas como filhos. Não como românticos, mas como redimidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Seja feita por meio de nós a paz de Deus em nossas casas, nossas igrejas, nossas cidades, para a glória do Pai, glória do Filho e glória do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Bendito Deus e Pai. Senhor, obrigado porque nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. E hoje nós temos uma missão neste mundo. Fazer o nome do Senhor conhecido. Mas também somos fazedores da paz. Nos ajuda nesse ministério, Senhor. Às vezes nós nos desanimamos. Dá-nos perseverança. Dá-nos alegria. Porque este ministério glorifica o Teu nome. E somos reconhecidos como filhos de Deus através dos atos pacificadores que apontam e redundam glória ao Teu nome. Fica conosco, Senhor. Dá-nos um coração parecido ao Teu. Perdoa os nossos pecados. E em todas as situações que o Senhor nos colocar, que sejamos bênção, não pedra de tropeço. Que a nossa vida seja estímulo para a paz e não vergonha para o Evangelho. Tem misericórdia de nós, faz de nós cada vez mais luz e sal para a glória Tua. Oramos em nome de Jesus. Amém.